Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar é que entre o ponto A e o ponto B nós temos uma diferença de potencial. Desse ponto até esse ponto nós temos um resistor R. Isso vai se repetir para esse ponto R e para esse ponto R. Então, de certa forma, desse vértice nós chegamos a mais 3 vértices somente passando por um único resistor. Dessa forma, a gente vai ter que imaginar que se eu chamar isso de C, esse aqui atrás de D e esse aqui de E, nós temos um ponto A indo através de 3 caminhos, passando por resistores iguais, idênticos, e chegando no mesmo ponto em relação ao potencial. Então, na verdade, o potencial em C é igual ao potencial em D, que é igual ao potencial em E. Ou seja, eles não chegam no mesmo ponto, mas chegam num ponto cujo potencial vale a mesma coisa. E aí, o nosso desafio agora é entender o seguinte: a partir do vértice C, nós percorremos mais 2 resistores, essa aresta e essa aresta. O mesmo ocorrerá com o vértice E, essa aresta e essa aresta. E em relação ao D lá atrás, essa aresta aqui, que você está vendo passar por trás, e essa aresta. Ou seja, de cada um desses 3 pontos, saem 2. Então, são 2 arestas no caso. Então, eu vou desenhar aqui dessa maneira. Eu vou imaginar que, já que o potencial neles é igual, eu vou desenhar 6 saídas. E essas 6 saídas, cada uma passam por um resistor R. Basta você seguir o caminho, né? O caminho dos potenciais. Veja, o que eu estou construindo aqui não é uma coisa igual, como se fosse assim, é o mesmo ponto. Não. Eles estão ligados via extensão através de potenciais parecidos. Então, do ponto C eu chego até, por exemplo, o ponto F. Do ponto C eu chego até um outro ponto que eu vou chamar aqui de G. Do ponto E eu chego ao G e do ponto E eu também chego, sei lá, ao H. Aqui do D eu chego ao F e do D eu chego ao H. Ou seja, de cada um dos vértices C, D e E, né, o E, eu vou chegar invariavelmente em pontos que têm potencial igual ao F, ao G e ao H. Ou seja, os potenciais nesses pontos são os mesmos. Então, esse circuito não é exatamente esse, mas ele é equivalente. E aí, de cada um dos pontos F, G e H, eu só tenho mais um resistor cada um até chegar no ponto B. Então, repara que do F até o B é só um resistor R aqui, do G até o B é só mais um resistor R, do H até o B é mais um resistor R. Então, no final, eu vou ter esses resistores, esses 3 resistores, chegando finalmente ao fim do circuito, que é o ponto B. Então, o que nós temos? Nós temos uma associação. Nesse primeiro intervalo, são 3 resistores em paralelos. Então, nesse primeiro intervalo, nós temos R sobre 3, mais nós temos 6 resistores em paralelo, então R sobre 6, e nós temos mais no final R sobre 3. Se você fizer essa soma, você vai encontrar exatamente 5R sobre 6, que é o valor do resistor que substitui todo mundo. Então, esse circuito de A até o B poderá ser substituído por um único resistor que tem o valor 5R sobre 6. É óbvio, eu não usei, não mostrei, mas você tem que se lembrar que 1R1 mais 1R2 é 1 sobre resistência equivalente. Essa fórmula aqui ela é fundamental para a resolução desse exercício, uma vez que nós temos resistores em paralelo. E é óbvio, depois que você descobriu cada um deles, você pode somar em série, que foi o que nós fizemos aqui. Certo? Muita gente não se conforma com esse exercício porque não consegue perceber o seguinte: o ponto F, o ponto G e o ponto H, na verdade, eles não são o mesmo ponto, mas eles têm potenciais iguais. Então, esse circuito de baixo e o circuito de cima não são idênticos. Eles são equivalentes, ou seja, do ponto A até o ponto C, D e E, eu caio a mesma voltagem, a mesma tensão. Do ponto C, D e E até o F, G, H, eu caio a mesma tensão.
e do FGH até o B a mesma tensão. Então eu posso construir esse circuito aqui de forma equivalente a esse. Essa é a resolução desse exercício e eu espero que você tente fazer sozinho. Se não conseguir, me pergunta. Até a próxima.